Olá, boa tarde, seguidores do Diálogo Diplomático, candidatos ao CACD. Vamos começar então a nossa primeira live do, do Diálogo Diplomático no Instagram, né? Geralmente eu faço essas lives no YouTube, né? ou no Facebook. Desta vez vamos fazer algo mais rápido e mais prático aqui no Instagram. Vocês estão me ouvindo? Vocês podem me dizer aqui nos comentários se vocês estão me ouvindo, porque eu estou usando um microfone direcional aqui, quero ter certeza de que está tudo andando bem. Tá certo? Bom, então em primeiro lugar queria pedir para as pessoas que estão aqui ao vivo, se possível, curtam a live, compartilhem, né, para chegar aos seus colegas, aos seus amigos, para dar uma colaborada, principalmente para a gente poder compartilhar conteúdo gratuito, né, direcionado à preparação do CACD. Bom, hoje então nós vamos falar sobre a saída do edital do CACD 2020, né, que vai ser continuado agora em 2021, marcado para 11 de abril, o que nos dá fundamentalmente 7 semanas, 6 semanas e meia de preparação para o TPS, certo? Claro que a essa altura do campeonato, né, apesar de ter sido, acho que todo mundo foi pego um pouco de surpresa pelo lançamento do edital agora para a prova em abril, mas enfim, em função do início da campanha de vacinação, acho que as coisas até fazem algum sentido. E esse é o momento agora que nós temos um divisor de águas, né, entre quem precisa retomar totalmente os estudos e as pessoas que vão dar continuidade aos estudos que elas mantiveram, ainda que talvez em um certo nível oscilante nos últimos meses, né? No final das contas, nós temos 8 meses de diferença entre a previsão da prova em agosto, né, de 2020 e a sua realização em abril de 2021. E 8 meses dá um período bastante significativo, dá um ciclo inteiro de estudos novamente, né, que você pode fazer ainda que se tenha tido as festas de final de ano. Então eu vou traçar com vocês aqui alguns cenários diferentes, dependendo de qual o perfil de cada candidato, certo? Então tem várias coisas que preciso levar em consideração, que é em que ponto os estudos estavam agora, e também, né, qual o tempo disponível, porque isso é algo que faz muita diferença, né, na preparação dos candidatos e gera muita angústia, certo? Vamos começar primeiro em relação à questão do tempo disponível, né? Nós temos os candidatos que têm tempo integral dedicado ao estudo do CACD, não é a maioria, mas tem um número bastante significativo, e temos candidatos que dividem a preparação para o CACD com outras atividades, sejam elas atividades profissionais de trabalho, sejam elas atividades de estudo por qualquer outra razão, ou outros projetos. As pessoas têm vida, elas precisam trabalhar, elas precisam sobreviver, mas elas não estão impossibilitadas de passar no CACD, muito menos de passar no TPS por causa disso. Eu mesmo sou um caso de sucesso, né, de quem foi aprovado enquanto trabalhava, se sustentava e corria atrás, né, até conseguir passar no concurso, e tem vários outros casos de sucesso. Não é uma exceção tão grande quanto as pessoas costumam imaginar que seja, certo? Bom, para essas pessoas, tudo, claro, vai depender de qual é o tempo disponível que você tem para estudar diariamente em relação à sua carga de trabalho, certo? O ideal é que você consiga manter pelo menos uma carga de 25 a 30 horas por semana, o que significa que você tem um terceiro turno de trabalho, que é o seu turno de estudos, e que você precisa priorizar os estudos no final de semana, né? Nesse momento, faz muita diferença que a sua namorada, seu parceiro, seu cônjuge, sua família sejam compreensivos nas próximas 6 semanas, e que você também saiba o que priorizar para utilizar os seus finais de semana para otimizar o seu estudo, certo? Isso é a primeira coisa, a mais importante. Segunda coisa, como estudar a partir de agora, certo? Quem estuda comigo, quem me acompanha nas redes, sabe que eu trabalho com uma lógica de você ter 3 ciclos diferentes de preparação quando você está estudando a longo prazo. Num primeiro deles, você tem como mais base a leitura, com aulas para disciplinas mais práticas, línguas, economia e português. No segundo, a gente diminui um pouco as leituras e inclui aulas e exercícios de todas as matérias. E no terceiro, que é o ponto que nós estamos agora, e nesse ponto nós temos que ter muito cuidado aqui, né?
que é o ponto da véspera do TPS, né? A preparação de reta final do TPS. Nesse momento, o que todo mundo tem que fazer é partir diretamente para uma revisão de exercícios concentrada, certo? Nas disciplinas que vão cair no TPS. Maurício, o que você quer dizer com concentrada com as disciplinas que vão cair no TPS? Nesse momento, você precisa pausar, por exemplo, os estudos de francês e espanhol. Mas você pode perguntar, mas Maurício, como assim pausar francês e espanhol? Meu francês e espanhol ainda não está bom o suficiente. Bom, essa é uma outra questão para ser discutida em termos de preparação de médio a longo prazo. Mas nesse momento agora, principalmente se você tiver outras atividades, né, você não tiver com tempo exclusivo para os estudos, você precisa otimizar todo o seu tempo para focar no TPS. Certo? Então, essa é a primeira recomendação. A segunda recomendação, mas professor, o que eu devo fazer agora? Ficar me entupindo de lista de exercícios, eu devo fazer aula, eu devo ler mais? Nesse momento agora, eu acho que a melhor estratégia é realmente fazer aula e curso de exercícios de todas as matérias focadas especificamente para o TPS. Obviamente tem uma série, tem diferentes ofertas no mercado, né? Os cursos oferecem diferentes versões. As que eu considero, não vou aqui recomendar curso nenhum, né? Vou falar aqui de metodologias de como eu recomendo para os meus alunos, certo? Quero deixar isso claro. A que eu considero melhor para esse momento é você fazer de preferência um curso com listas de exercício que procure oferecer boas listas de questões inéditas, certo? Aí você pode dizer, mas professor, as questões inéditas vão reproduzir totalmente a prova? Não, as questões inéditas não vão reproduzir totalmente a prova, mas elas podem ser bem feitas. Da mesma forma que usar provas antigas também não vai reproduzir exatamente a prova, porque a prova antiga não vai cair nessa prova, ainda que nós estemos falando da linguagem da estrutura. Ainda assim, né, nós vamos ver que prova do IADES mesmo, que nós tivemos, somente a de 2019. Né? Nas provas anteriores, a gente tem uma diferença, né, de abordagem, mesmo uma diferença de sintaxe na forma, né, de redigir a prova. E também, não menos importante, nós não podemos esquecer que algumas matérias, por exemplo, estão com gabarito caducado. Quer dizer, se você for fazer... Vamos sendo frios aqui, tá? Não é uma questão de opinião, apenas analisando os fatos, ok? Se nós formos fazer uma comparação de como era como eram as questões, quais seriam os gabaritos de determinadas questões para uma prova de política internacional em 2014 ou 2015, é totalmente diferente do gabarito, provavelmente para as mesmas questões, mesmo que fiquemos somente nas conceituais, para uma prova que vai ser aplicada sobre sistemas em 2021. Quais eram os temas que eram prioritários para a política externa em 2015 e que estavam caindo na prova? Será que esses são os temas prioritários para a política externa agora? Porque essa é uma pergunta importante, por exemplo, porque os temas poderiam ser os mesmos, obviamente os fatos seriam diferentes, os acontecimentos, né? Vamos criar um tema abstrato aqui, entendeu? O Tratado de Cooperação com o planeta Marte, certo? Em 2015 ele podia ser um tema importante, e aí, ao longo dos últimos 6, 7 anos, aconteceram várias coisas, e o tratado foi ratificado e entrou em vigor, né, e o comércio da Terra com Marte começou a desenvolver muito mais, e se fizeram vários acordos adicionais, certo? Isso poderia acontecer. Mas, de repente, nós estamos numa situação em que o acordo com Marte perdeu relevância, não é mais uma coisa importante no interesse da política interplanetária brasileira. Estou fazendo aqui uma brincadeira, claro. E se não tem mais essa relevância, não faz muita diferença você reestudar esse tema todo com toda a profundidade nessa reta final, ok? É bem importante ficar claro aqui que eu estou falando dessa reta final de 7 semanas. Então nós temos restrições de tempo, muita matéria, e temos que fazer um estudo um pouquinho mais focado para o que vai cair. Então, portanto, não acho que você ficar reproduzindo provas antigas em todas as matérias vai resolver o seu problema, certo? Nas histórias é possível, direito também é possível, em certo nível, mas é importante que, se for possível, você opte por fazer aulas que ofereçam, pelo menos parcialmente, certo? Listas de questões inéditas. Isso vale para quem tem tempo limitado, ou seja, você trabalha, você tem outra atividade, vale para quem tem tempo integral, certo? Então, primeira coisa, vá
fazer um curso de revisão, de preferência baseado em exercícios e que ofereça pelo menos parcialmente questões inéditas para você resolver, certo? Essa é a primeira coisa mais importante. Se você tem dedicação integral aos estudos. Você tem o dia inteiro para estudar nas próximas 7 semanas. Você pode usar sábado, domingo, você pode usar manhã, tarde e noite. O que você faz? Professor, o que eu faço? Eu fico fazendo exercícios o dia inteiro? Eu continuo abrindo mão de francês e de espanhol se eu não estiver num nível bom? Eu faço exercício? Eu fico assistindo aula repetida, uma atrás da outra? Bom, nesse tipo de caso, quando você tem mais tempo, você vai poder estudar 8 a 10 horas por dia, nas próximas 6, 7 semanas, as coisas podem ser um pouco mais distribuídas. Primeiro, sim, você deve fazer os cursos de revisão no mesmo parâmetro, como eu falei aqui, em se tratando dos candidatos que tinham outras atividades, certo? Mas vai te sobrar pelo menos 4 a 6 horas por dia para estudar outras coisas. O que fazer nesse período? Bom, nesse período agora de reta final, é o momento que você pode reler algumas coisas essenciais e fundamentais em algumas matérias para fazer uma revisão mais geral, mais completa. E quando eu falo de reler aqui, não estou falando que vamos pegar de novo 5 histórias do Brasil Nação e ler tudo de novo, né? Mas pode ser um bom momento para você reler o manual da FUNAG de história do Brasil, por exemplo, de história mundial, né? Você relê o Sombra Saraiva, por exemplo, para a história mundial, você relê o livro do José Sene, de Geografia Geral do Brasil, edição 2019, ensino médio, mais atualizado, que é o que eu tenho recomendado para os meus alunos para fazer revisão para geografia, né? Você buscar por exemplo, para disciplinas como economia e direito, né, você ficar um pouquinho mais focado na leitura de capítulos e dos temas que você tem mais dificuldade, inglês e português, foco total em vocabulário e exercício objetivo para se adaptar ao formato da prova do TPS, certo? E aí você pode fazer essa distribuição ao longo do dia, tendo, por exemplo, um turno para fazer releituras de coisas tópicas mais específicas para fazer uma revisão mais geral, de ponta a ponta, em que, na verdade, esses manuais são um fichamento, é o caso das histórias, como eu coloquei aqui, em certa medida até um pouco de direito, especialmente direito interno e geografia. Você pode se concentrar para ter na sequência, né, diariamente, né, ou pelo menos alternando num dia uma ou outra, português e inglês, para fazer o treinamento de vocabulário e o treinamento de questão objetiva, porque se o domínio da língua, né, se a fluência da língua resolvesse a resposta de provas objetivas, principalmente questões de interpretação de texto e mesmo questões de gramática, todo mundo é fluente em português, faria 100% na prova de português, e nós sabemos que não é isso que acontece, certo? Português e inglês somados são 30%, né, praticamente 1/3 da prova, certo? E se você não for bem em português e inglês, você estará com o seu desempenho no TPS comprometido. Isso significa que você não pode passar de jeito nenhum? Não, não significa, certo? Mas significa que você vai ter que ter uma compensação muito forte e muito grande nas outras matérias para isso acontecer. Então, nesse momento, é o momento que se precisa ter muita clareza para fazer a distribuição dos seus esforços, né? Do que você vai reler, do que você vai aprofundar, do que você não vai aprofundar, certo? Então, por exemplo, nós temos um conjunto de disciplinas aqui no primeiro lado, onde a gente tem português e inglês, disciplinas que eu recomendo que você faça exercícios diários até a prova, história do Brasil e história mundial, certo? Que são disciplinas que sim, você tem que fazer exercício, eu recomendo os cursos de exercício, mas são disciplinas que boas leituras de revisão de manuais curtos vão ajudar muito, certo? E temos aqui também direito e geografia, história do Brasil, história mundial e política internacional, que merece realmente um bom curso de revisão, né, focado com o melhor professor possível. Nós temos vários no mercado, eu não vou ficar recomendando nenhum professor aqui publicamente. Quem é meu aluno no programa de coaching, os meus alunos de redação, quando me perguntam, eu faço as minhas recomendações privadamente, pelo que eu acho melhor para o perfil de cada aluno também, né, porque não existe um professor que seja perfeito para todo mundo. Isso é bem importante ficar claro, certo? Depois nós temos, e essas disciplinas todas aqui, tem somadas 52 questões no TPS, certo? Depois nós temos do outro lado, geografia
economia e direito, certo? Que geralmente são disciplinas com as quais as pessoas têm um pouco mais de dificuldade, seja pela amplitude da abordagem, como é a geografia, seja pelo perfil diferente da matéria, como é a economia, certo? Mas aqui entra um dos princípios que eu sempre repito para os meus alunos e para os candidatos, que é o seguinte: geografia, direito e economia estão no TPS somente para te reprovar. E as demais estão para te aprovar. Professor, como assim? O que você quer dizer com isso? Vamos fazer aqui um exemplo extremo, certo? Se você fizer 100% em português e inglês, as duas histórias IPI, você vai ter 52 pontos. Com 52 pontos, você está virtualmente aprovado no TPS, mesmo que você não responda as outras provas, certo? Obviamente um exemplo exagerado. Se for o contrário, se você fizer 100% em geografia, direito e economia, você vai ter pouco mais de 20 pontos e ainda vão te faltar cerca de 25 a 30 pontos para você ser aprovado no TPS. Isso significa o quê? Que você precisa manter o desempenho muito alto nas 5 matérias principais, e se você não tiver nível alto nesse momento, em Direito, Economia e Geografia, essas são disciplinas para contenções de danos, certo? Muito mais do que para você dedicar tempo desproporcional. E aí vem um dos problemas, né? Acho mais recorrentes na preparação da maior parte dos candidatos, que é a preocupação com a matéria que você está mais fraco. Professor, o que eu faço com a matéria que eu estou mais fraco? Bom, isso depende de qual é a matéria, né? Mas, no geral, este não é o momento para você dedicar tempo desproporcional. Uma das decisões mais equivocadas que a gente toma quando a gente está estudando e a gente precisa do resultado e a prova está chegando é: meu Deus, eu preciso aprender isso aqui, eu não sei isso, o que eu faço? Pelo amor de Deus, eu preciso fazer. E aí, no final das contas, a gente acaba dedicando tempo desproporcional, gastando 50% do tempo do nosso estudo com uma matéria. Ou tem aquelas crises de síndrome de doutorado, por exemplo, né? Você faz uma lista sobre determinado tópico e você descobre que você está mal naquele tópico e você quer estudar aquele tópico na maior profundidade do mundo até o fim, porque você quer saber tudo daquilo. E aí você dedica 10, 12, 15, 20 horas para um tópico só e não se dá conta que tem mais 15 tópicos que você devia estar estudando, pelo menos panoramicamente, e você não sabe que você não sabe, e talvez ele caia na prova e você vai errar. O que você está querendo dizer com isso, Maurício? O que eu estou querendo dizer com isso é: não dedique tempo desproporcional a nenhuma disciplina, muito menos a disciplinas que têm menos peso no TPS. Se você está com muita dificuldade agora, é provável que essa dificuldade se reflita na etapa seguinte, sim, mas isso vai precisar ser resolvido com um pouco mais de intensidade depois do dia 11 de abril. Daqui até lá, você não pode sabotar o seu processo, certo? Tenha em mente que você vai fazer uma prova com 8 matérias. Dessas 8 matérias, 5 têm uma proporção maior e um peso maior para a sua aprovação nesse momento. Na etapa seguinte, o peso vai ser idêntico, é apenas uma soma aritmética de pontos. Mas nesse momento, você tem 5 matérias que vão definir a sua aprovação. Portanto, se você não tem tempo extra, caso das pessoas que estão que têm outras atividades, como eu falei no começo, concentre-se nas aulas e nos exercícios de todas as matérias. Se você tem tempo extra, o seu tempo extra tem que ser utilizado para dedicar um pouco mais para exercício de português, inglês e vocabulário, certo? E para investir um pouco no estudo das matérias que pesam mais, ok? Nesse caso, o português e inglês eu já incluí aqui, mas nesse caso, mais especificamente, História Mundial, História do Brasil e Política Internacional, que juntos somadas tem 33 questões, né? São 12, 11 e 10, né? Então, são 33 questões da prova, ou seja, praticamente 50% do TPS está concentrado nessas 3 matérias, certo? Então, você precisa ter muita atenção com o tempo que vai se dedicar a essas disciplinas e como você vai fazer essa organização, certo? Agora, professor, como escolher as aulas? Que tempo eu faço? O que eu faço? Não tenho dinheiro para tudo. Bom, acho que a primeira coisa que você tem que ter em mente é que mesmo que você não tenha recursos para pagar
os cursos de revisão, você não está eliminado por causa disso, certo? Isso é bem importante ficar claro, né? Mesmo eu sendo professor, eu dou aula, as pessoas me pagam, tem os cursos, tem ótimas ofertas no mercado para todo mundo, mas isso não define a aprovação, certo? Os cursos são são recursos que estão disponíveis para serem utilizados, que facilitam, que ajudam, que otimizam o seu estudo, mas eles não são definitivos para você passar. O que é definitivo para você passar são disciplina, organização e esforço, certo? Há muitas formas de você ter acesso ao material, e não estou aqui incentivando você a ficar baixando aula ou pirataria, nem nada disso, mas estou me referindo aqui, existe a bibliografia disponível, tem muitos materiais que são disponibilizados gratuitamente, inclusive pelos cursos, né, que oferecem cursos completos ao CACD. Tem uma quantidade muito grande de material escrito também disponível. Você pode fazer a colaboração, né, o compartilhamento de material com seus colegas e as pessoas que estudam com você, certo? Então, existem recursos para isso. Então, não fique, não teme. Isso é algo que eu quero deixar muito marcado aqui, muito forte. Não fique com aquela sensação, meu Deus, fulano está gastando 30 mil na preparação dele, 40 mil na preparação dele, e eu não tenho nenhuma chance porque eu não tenho esses recursos. Não é verdade. Você tem chance sim. É mais difícil? É. Dá mais trabalho? Dá. Mas é possível, e eu mesmo passei assim, conheço outras pessoas que passaram assim, quando inclusive não existiam os recursos online, né? Quando eu passei em 2007, 2005, 2007, não existia nenhum curso online para o CACD. Quem estava fora de Rio, São Paulo, Brasília, simplesmente não tinha acesso. O nosso plano é, não, eu vou me mudar para lá, vou fazer os cursos preparatórios lá para passar. Para mim, que estava no Rio Grande do Sul, tinha as pessoas, inclusive, que faziam um plano que eu mesmo fiz, né, vou passar no concurso offshore, vou para Brasília, e vou fazer a preparação. Acabou que eu passei no concurso offshore e no CACD ao mesmo tempo, estudando 90% do tempo sozinho em Porto Alegre, não totalmente sozinho, porque lá eu consegui ter uma boa professora de inglês, uma boa professora de português. Me inscrevi para fazer a prova em Brasília e no final fiz um curso de terceira fase em Brasília, mas foi isso que foi minha preparação. O resto do tempo, minha aprovação no TPS, minha aprovação na segunda fase, foi no esforço, na força bruta mesmo, a bibliografia, o estudo. É possível? É, ok? Hoje em dia, principalmente por causa do nível e da inclusão de inglês e espanhol, no formato que está agora, isso está um pouco mais difícil? Tá, mas a longo prazo é possível, certo? Principalmente porque você vai desenvolver, precisa desenvolver para a prova, na verdade, muito mais a habilidade escrita, e você pode espalhar, na verdade, você pode espalhar não, você pode distribuir os seus recursos de uma melhor forma ao longo do tempo para conseguir estudar as línguas, fora que, né, você tem uma quantidade também, você tem o Babel, você tem uma quantidade absurda, se você quiser estudar francês de graça no YouTube, hoje você vai para o YouTube e estuda francês de graça, e você vai ter canais, então, ou seja, você tem recursos para fazer isso, mas tudo vai ficar concentrado na sua disciplina e na sua organização. Tenha isso em mente. Disciplina, organização, atenção. Uma das coisas que acontece com vários alunos meus e ex-alunos meus e amigos que eu tenho, que não são só candidatos ao CACD, né, mas que geralmente estão nessa situação de pressão, seja por causa do CACD, seja por causa de um mestrado, seja por causa de doutorado, que é a ansiedade, certo? Claro que é fácil eu sentar aqui e falar, meu caro, não fique ansioso, porque ficar ansioso não vai resolver o seu problema. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que falar, ficar ansioso não vai resolver o seu problema. Você precisa encontrar os meios para conter sua ansiedade, pode ser com terapia, pode ser com meditação, pode ser com exercício físico, certo? Mas de forma que evite que você tome decisões precipitadas em relação ao seu processo de preparação. Se você for guiar a sua preparação agora de reta final, nas últimas 6, 7 semanas, né, baseado no que te deixa ansioso, você provavelmente vai sabotar o seu resultado e vai se levar ao pior resultado, né? Por exemplo, o que uma pessoa ansiosa pode fazer? Pensando aqui num aluno meu, me disse hoje, se eu não tivesse você me orientando, eu já ia ter pego meus 12 cadernos ao mesmo tempo, jogado na mesa e ficado desesperado. Meu Deus, o que eu vou fazer? Não existe jeito de você conseguir cobrir, mesmo para revisar, todo o conteúdo de um concurso como o CACD, na extensão e na complexidade que ele tem,
em 6 semanas tudo ao mesmo tempo. Isso é absolutamente impossível, certo? Mas não vai cair 100% do programa na prova. Existem temas mais prováveis, existem temas menos prováveis. Existem algumas disciplinas na qual você está um pouco melhor, algumas disciplinas na qual você está um pouco pior. E a única maneira que você tem de evitar levar as coisas para o caminho errado é você manter um bom grau de organização e de disciplina do que você está fazendo. Certo? Se toda vez, por exemplo, quando eu dou aula de redação, eu sempre digo para as pessoas uma questão estilística importante, né? Que é assim, quando você tiver aquele ímpeto, né? Que você está escrevendo, dizendo, vou botar essa frase de efeito aqui porque vai ficar bonito, não faça. Tá errado. Não faça. Exato por quê? Porque você tem que prezar a clareza e a objetividade, certo? Analogamente, falando aqui para essa preparação para o TPS, toda vez que você estiver estudando e você estiver pensando, meu Deus, eu preciso resolver aqui, eu preciso entender tudo daquele tópico que eu acho que eu fui mal na lista. Calma, não faça isso, porque aquele não é o único tópico que vai cair na prova. Não é a única saída que você tem. Talvez esse tópico que está te deixando desesperado nem tenha uma questão na prova. E você precisa fazer uma cobertura mais ampla nesse momento, mais de ponta a ponta, para que você consiga chegar ao bom resultado. Certo? Então, para fechar aqui, antes de abrir para vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, escrevam aqui no comentário, tá? Que eu já estou que eu tô lendo aqui, tô vendo. Para fazer uma síntese aqui, então, né, do que eu disse até agora, bem importante é: 1. Se você trabalha ou tem outra atividade, concentração para fazer curso de revisão agora nas últimas 6 semanas, ok? De preferência que ofereçam, pelo menos parcialmente, ainda que não totalmente, listas com questões inéditas bem elaboradas que fazem a diferença para você testar o seu conhecimento, ok? Se você tem tempo para dedicação integral aos estudos, mesma coisa, um turno do dia para você fazer as aulas de todas as disciplinas, mesmo esquema, de preferência que ofereçam ofereçam cursos e exercícios com listas de questões inéditas ou pelo menos parcialmente inéditas, certo? Restante do dia, concentração, bastante foco em português e inglês, mesmo que você esteja bem, mire para fazer o 100%, e outro turno do dia para você fazer uma revisão mais ampla das matérias que vão pesar mais, e são as matérias que definem a sua aprovação nessa etapa, certo? Que são, nesse caso, História do Brasil, História Mundial e Política Internacional, subsidiariamente as outras 3. Veja bem, em nenhum momento eu estou dizendo que as outras 3 matérias não são importantes, não devem ser estudadas. Inclusive, é por isso que eu acho que você tem que fazer um curso de revisão completo. E é o que eu recomendo para os meus alunos desde o começo. Mas, dada a restrição de tempo, você precisa se concentrar nas matérias que vão definir a sua aprovação nessa primeira etapa, certo? Aplicáveis aos 2 casos: controlar a ansiedade, seja com que metodologia for que você possa controlar a ansiedade. Algumas pessoas fazem com exercício físico, outras pessoas fazem com meditação, outras pessoas fazem com terapia. O importante é que você controle a sua ansiedade de alguma forma para você não entrar numa rotina de autossabotagem e acabar prejudicando o seu resultado, certo? E o controle da ansiedade é o que vai definir, claro, a sua disciplina e a sua organização, certo? Eu, particularmente, sou partidário de cronogramas um pouquinho mais rígidos, mas algumas pessoas funcionam com cronogramas flexíveis. O mais importante é que você mantenha a proporção correta das coisas. Claro que cada caso é um caso, né? Não vou aqui ditar uma regra que diga que todo mundo tem que fazer tantas horas de cada matéria. Senão não faria muito sentido eu ter um programa de coaching e atender as pessoas individualmente, certo? Ainda que, obviamente, haja princípios gerais que se aplicam e regras gerais que se aplicam, cada pessoa tem uma necessidade diferente, porque ela tem uma dificuldade diferente, ela é melhor numa matéria que na outra, ela teve mais progressão numa matéria que na outra, isso precisa ser avaliado especificamente, certo? Mas precisa, ainda assim, manter um nível de organização e de disciplina, certo? E aqui, para fechar, antes de ver se vocês têm alguma pergunta,
eu acho que vocês precisam tentar respirar fundo, né? Porque agora começa o bombardeio. Eu mesmo estou aqui, né? Nesse momento fazendo uma live para falar da preparação para o CACD, certo? Todos os cursos estão fazendo isso, todos os professores vão fazer isso, e aí você recebe o e-mail, você recebe o post no Facebook, quer dizer, as redes sociais aumentaram muito a pressão e ajudam a aumentar muito o grau de ansiedade. Quer dizer, você recebe um bombardeio de uma quantidade absurda de recursos, diferentes metodologias, diferentes ofertas, diferentes preços, diferentes tudo, e isso pode realmente ajudar a aumentar muito a ansiedade, ok? Mais uma vez, cuidado, respire fundo, pense bem, em primeiro lugar, organize o seu estudo e depois faça a escolha que seja mais adequada para você em relação à quantidade de recursos que você tem disponíveis, recursos financeiros nesse caso, né? No que eu posso gastar, que pode ser limitado, ou no que eu não posso gastar, e aí eu tenho que montar uma metodologia provavelmente colaborativa, né, com outras pessoas e outros colegas para ter acesso a material, fazer exercícios, esse tipo de coisa. Qual é o tempo que eu tenho disponível e como eu vou fazer essa organização, certo? E a distribuição de todos esses recursos, nesse caso, aí os recursos financeiros e não financeiros, né, e intelectuais para sua preparação para chegar ao melhor resultado, ok? O mais importante é o seguinte, não existe uma fórmula para passar no CACD, certo? As pessoas vão chegar tanto no TPS quanto no concurso todo, depois cada um vai ter uma história e vai ter 350 metodologias diferentes, entendeu? Vai ter alguém que disse, não, eu estudava enquanto fazia pilates e eu assimilava muito melhor. Isso não quer dizer que se você é uma pessoa encurtada, você vai conseguir estudar fazendo pilates, entendeu? Não vai funcionar para você. Quer dizer, não necessariamente a história de sucesso de um candidato ou de vários candidatos vai ser aplicável para você. O princípio que funciona para todo mundo e que parece óbvio, mas muitas vezes as pessoas esquecem, para passar, você precisa saber as respostas e saber como responder as perguntas, certo? E para você saber as respostas, você precisa estudar muito e corretamente. Não adianta estudar muito tempo, dedicando, por exemplo, orientado pela sua ansiedade, em que você estuda o que diminui essa ansiedade, não necessariamente o que você precisa, certo? Ou que você estuda muito corretamente, mas você estuda só meia hora por dia e não usa os finais de semana, e aí realmente a sua situação pode ficar um pouco difícil, né? Em relação ao ritmo da aprovação. Mas acho que era isso que eu tinha a dizer em princípio. Vou fazer mais lives, pelo menos uma live semanal para falar do TPS, né, daqui até a prova. Em algumas delas vou falar de alguns tópicos específicos do programa, do edital, das matérias. E espero que vocês continuem acompanhando. Agora eu abro, então, para quem está aqui ao vivo acompanhando, para saber perguntas que você tenham ou comentários que vocês tenham, né? Desculpa, que você tenha ou não, que vocês tenham. Certo? O Marcos sempre tem perguntas para mim, né, Marcos? Quando é no WhatsApp, você pode perguntar na live também, que eu tô te vendo aí. Qual a melhor fonte para atualizar-se em política internacional gratuitamente? Eu acredito que a melhor fonte para se atualizar gratuitamente hoje realmente é o site do Itamaraty, né? Para usar tanto o material produzido de conteúdo para o site, né, para tratar dos temas, que é muito baseado nos briefings internos do Itamaraty, mas as notas de imprensa e os discursos, né, do ministro de Estado, ok? Esses são, eu acho que para a política internacional, esses são os principais meios, né? Aí você pensa, mas a imprensa, Maurício, vamos voltar 10 anos no tempo, certo? O que eu dizia para os meus alunos em 2010, né? A gente estava lá, auge do governo Lula, auge da popularidade do Lula. O que eu dizia, o que acontecia naquela época, por exemplo, em relação à política externa? A imprensa era ultra crítica à política externa do Lula, certo?
E aí o que eu dizia? Bom, se você for se guiar pela opinião da empresa, você não está fazendo uma prova para ser diplomata. Talvez você possa estar fazendo uma prova para o doutorado, para ser acadêmico, né? Então, acho que a principal foco aqui para você se atualizar em política internacional é você entender e conhecer a posição oficial do governo brasileiro, certo? E a posição oficial do governo brasileiro é expressa pelo site do Itamaraty. Claro, nós temos também publicações da FUNAG, né? Nós temos os seminários, né, que são feitos pela FUNAG e pelo Instituto de Pesquisa em Relações Internacionais, né, com a participação de vários acadêmicos e vários pensadores, que eu acho que são importantes que você assista para se atualizar nas posições, em termos de posições de política internacional brasileira agora. Fora isso, você pode factualmente, né, acho que tem outros meios de você pode se atualizar pelo site de organizações internacionais. Tem muitas alternativas, né, para você ter acesso factual, né, pegar uma cronologia, o que aconteceu na OMC nos últimos 2 anos, né, você pode usar o próprio site da OMC, das Nações Unidas, da Secretaria do Mercosul, né, então existem muitos meios para você se atualizar gratuitamente. Certo? Mais perguntas? Não? Vocês não têm nenhuma curiosidade? Tá bom, então. Se vocês não tiverem perguntas, acabaremos a live. Ok, então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado. Essa live vai ficar disponível aqui no Instagram. Vai ficar disponível também, depois eu vou colocar no Facebook e no YouTube do Diálogo Diplomático. E vocês podem deixar perguntas nos comentários aqui e deixar perguntas nos comentários lá, né, que eu vou responder ao longo da semana, certo? E vamos ter uma live aqui semanal para discutir a preparação até o dia 11 de abril, ok? Era isso, todo mundo agora, vamos sair daqui e estudar, certo? Porque é assim que a gente muda a nossa vida, né? Foi assim comigo, foi assim com muitas pessoas, e é assim que tem que ser para vocês, ok? Então, boa noite e até a semana que vem.